O contador, ele só vai ter resultado quando ele conhecer de negócios. Mas não é de negócio contábil. É de negócio mesmo, é do teu cliente, é resultado do teu cliente, é como que funciona uma metodologia de vendas, como que funciona um processo de produção, como que funciona por exemplo, eu sou muito focado no e-commerce, como que funciona os processos do e-commerce, quais são as plataformas que existem. Então, quando você se aprofunda no negócio do cliente, você começa a ter conversas diferentes. Teve um caso semana passada de um cliente nosso que está conosco há 10 anos, e é um cliente grande, né? Ele fatura ali uns 2 milhões mês. E ele pegou e falou assim, Anderson, eu preciso fazer uma reunião com você. Ele chegou 9 horas no escritório e a gente acabou meio-dia. Uma reunião ali pancada, né? De conteúdo. Cara, mas a gente falou meia hora de contabilidade. E ele saiu falando assim, cara, essa reunião mudou a história da minha empresa. Uhum. E a gente não falou de contabilidade. Uhum. A gente falou de visão de negócio, a gente falou até de estratégia de marketing. Inclusive, ele saiu de lá com uma ideia, porque ele é uma autopeças, uma distribuidora, de montar um podcast e dentro o cenário seria o estoque dele. Ele falou, cara, meu estoque é lindo, grande e tal, vou montar lá, vou chamar os caras. Pô, então, olha que interessante. E por que eu trouxe a questão da reforma tributária? Porque a gente tem que entender que lá na frente isso vai ficar cada vez mais fácil de se fazer. Claro. Eu lembro que em 2018, Matheus, cara, eu entrei na palestra lá na Nibo. Foi o primeiro grande evento que eu fiz, na Nibo Conference, lá no Rio. E eu falei assim, o que você vai fazer quando a contabilidade for de graça? Eu acredito nisso até hoje, velho. Uhum. Porque pra mim, o processo contábil, ele vai ser gratuito. Uhum. O contador só vai ter valor, ele vai cobrar pelo que ele entrega com aqueles dados. Então, o contador que entrega, por exemplo, a obrigação, que ele cobra pela obrigação, cara, esse cara vai deixar de existir. Sim. Eu tenho um ponto de vista sobre por que isso acontece dessa maneira e até mesmo por que existe uma distância do contador ser esse cara mais estratégico e mais consultor de negócios, né? Mas para você, por que o contador não ocupa esse espaço, no seu ponto de vista? Por onde ele poderia começar a ocupar esse espaço? Cara, primeiro assim, todo mundo assim no ramo da contabilidade foca muito na técnica. Certo. E a técnica é importantíssima. Obviamente, claro. O cara tá te contratando pela confiança técnica. Claro. Esse é o ponto. Mas isso não é o que vai sustentar o negócio. Isso aí também eu aprendi a duras penas. Inclusive, eu vou até fazer uma provocação. É por isso que às vezes você vê tanta gente que sabe menos que você ganhando mais do que você. Porque essa pessoa não investiu somente em técnica. Ela investiu em outras habilidades. Outros skills ali que necessita para poder ter uma habilidade de negócios. Por exemplo, desenvolvimento de vendas. Certo. Né? Quantos contadores você conhece que sabe vender? Cara, se o contador não sabe vender, como que você entra como que é a entrada de cliente mensalmente nesse escritório? Às vezes não tem. Sim. Mas eu vou contratar uma equipe de marketing. Mas às vezes você não consegue nem preparar a equipe de marketing, a equipe comercial, vamos dizer, né? Marketing. Mas você não consegue nem preparar a equipe comercial ali, porque você não passou por aquela jornada. Então você vai inserir um departamento sobre uma metodologia de alguém, e não sobre o teu negócio. E aí o que acontece? Você não consegue passar o que realmente você faz. Então eu acho que foi um erro meu, por isso que eu acho que eu demorei para crescer. Sim. Cara, de verdade, o que eu cresci de 2020 para cá, se eu tivesse essa mudança na minha mentalidade lá atrás, cara, eu estaria 10 vezes maior, sem sombra de dúvidas. Uhum. Sem sombra de dúvidas. Nós temos um escritório lá grande, nós estamos lá com 52 pessoas, temos um escritório de 800 metros quadrados, sabe? É uma estrutura grande. Acima da média, muito acima da média. Então, temos um faturamento mensal muito bom no grupo, então... que é fora da média da contabilidade. Uhum. Então, eu falo assim, cara, que momento que mudou isso? Por que o Anderson lá de trás não conseguia trazer esse resultado? Porque eu só focava na técnica. Uhum. E aí, quando eu entendi que a técnica ela vai te levar até um certo ponto e depois, para você poder progredir, outros tipos de habilidade, foi onde eu deslanchei. Sim. O que eu vou falar é mais corroborando com o que você está dizendo aqui, né? É muito comum, quando eu vou conversar com um amigo contador, com um cliente, com um parceiro, a gente vai conversar de negócio, é muito comum perguntar, e aí, cara, como é que tá? Qual é a margem? Quanto que foi o faturamento do mês passado? Juro pra você, coisas nessa linha, Anderson. E às vezes não tem essa resposta rápida. São indicadores básicos, né? Muito básicos. Então é assustador. Então você fala, cara, mas tua lucratividade, como é que tá? Tá 40%. Fala, cara, mas o seu salário
Ele tá dentro dos custos? Não, meu salário é fora. Então, não é uma lucratividade real. É um contexto muito básico. E a DRE? Tem DRE? Não, nunca fiz, nunca parei para fazer. Então, eu entendo, e já tive essa conversa aqui com outras pessoas, que eu acho que o contador ele fica mais próximo de conseguir ser esse cara de entender de negócio com o cliente dele, quando ele enxerga o negócio dele como um negócio e pratica princípios de gestão na própria empresa. Hoje, o que mais me aproxima da possibilidade de conversar em alto nível sobre algum assunto com alguém que empreende é o que eu faço na minha empresa. Perfeito. Entendeu? Então, entenda você. Como que eu vou falar sobre aspectos de lucro, aspectos de EBITDA, aspectos de margem de contribuição? Como que eu vou falar para o cara que ele tem que olhar para a operação dele, a margem por BU, margem por centro de custo, se no meu caso, meu escritório não tem um DRE gerencial completo? Entende que isso? Eu entendo que o caminho mais fácil é eu aplicar os princípios básicos de gestão do meu negócio, tentar entender a partir dos desafios do meu negócio, porque sem isso sempre vai ser um papo meio superficial ou muito teórico. Por exemplo, você vai conseguir trocar ideia com um cara lá do estoque, da Autopeças, vai contribuir muito pelas coisas que você já realizou enquanto empresário. Isso aí. E não só pelo que você fez pelo seu cliente. O que você faz pelo seu cliente vai muito da sua capacidade de fazer por você também. Não tem um cara que vai ser muito foda, vai atender clientes muito foda, e, cara, o cara vai ser um cara muito pequeno muitas vezes, né? E eu vejo essa distância sendo talvez uma das principais. E, cara, na minha cabeça, é um feijão com arroz. Não deveria ser algo pra gente estar discutindo aqui. Ainda mais a entender o perfil até de formação, a entender onde o que você falou aqui é perfeito. Cara, o empresário contábil, se ele tiver 20 clientes na carteira dele, ele tem um cliente de cada segmento, cliente de cada negócio. É um posto de aprendizado, cara, infinito. Isso aí. Mas um posto de aprendizado não só de qual é o regime tributário de cada um, mas sim, cara, como é que é a operação, como é que é esse negócio, quais são os desafios, como que eu consigo aprender isso, inclusive beber dessa fonte para aplicar no meu negócio. É uma oportunidade única que esse cara tem de desenvolvimento. São MBAs que estão dentro do negócio dele, ali, que já estão pagando para isso. Esse é o ponto. Mas você sabe o que é interessante nessa análise toda que eu fiz, né? Eu sou um cara que sempre eu tô conversando comigo mesmo ali, entendendo, cara, aonde eu acertei, aonde eu errei, onde eu preciso melhorar. Eu me cobro bastante nesse sentido. E eu falei assim, cara, por que eu não tive isso lá atrás? Porque eu não tinha maturidade, obviamente, né? Até porque eu fui o primeiro empreendedor na família, né? Então eu não tive uma... E quando eu falo família, não é dentro de casa, não. Não sei empreendedor, mas assim, na família do Luca, eu não me lembro de nenhum outro também. Na verdade sim, tem um outro, tem um outro. Não, não tinha. Próximo não. E aí eu falei assim, cara, como que é uma gestão? Então a gente não teve experiência, então a gente foi aprendendo na marra mesmo. Então não dá para se cobrar nesse sentido. Mas o que eu consigo dizer, o que mudou e o que eu faria lá atrás. Cara, para mim, só começou a dar resultado quando eu transferi o meu conhecimento para a liderança e falou assim, agora você toca aí, se deixa eu aqui desenvolvendo a estratégia de negócio. Sim. Cara, é simples fazer isso. Porque a gente até falou nos bastidores aqui, né? A gente contrata por técnica ou por perfil? Contrata por perfil e dá técnica. Isso. Cara, em um ano você vai deixar alguém muito bem preparado para entregar a parte técnica e você entra só na questão estratégica.